Glória a Deus. Isaías 54, verso 17. 54 de Isaías, verso 17, nos diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por essa palavra, Pai querido, por este período a qual nós estaremos meditando na mesa. Peço ao Santo Espírito que venha nos ajudar a aprender um pouco mais da Tua palavra nessa fala aos nossos corações, é o que nós pedimos e também lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Em nome de Jesus, louva a Deus pela sua presença aqui nessa noite. Quero falar com os irmãos nessa noite sobre as ferramentas do adversário não prosperarão. As ferramentas do adversário não prosperarão. É justamente o texto que nós lemos, o verso 17, a parte A diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O contexto do capítulo 54 de Isaías, ele é um contexto. Isaías 54 é um capítulo de restauração. Se nós olharmos, Deus está tratando e restaurando o povo, restauração, promessa, aliança eterna. Ele vem logo após o capítulo 53. O capítulo 53 é conhecido de todos os irmãos, nós conhecemos, nós sabemos aí, o capítulo retrata a história do servo sofredor, e aí ele diz lá, né, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, e ele continua dizendo, e se lermos o capítulo 53, retrata o nosso Jesus no Calvário, caminhando para a cruz do Calvário, que vai dizendo, né, no capítulo 53, toda a obra da salvação está sendo relatada ali. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo isso está falando concernente a Jesus. Está falando ali justamente de Jesus e da obra da salvação. Então, se nós olharmos essa sequência de 53 e 54, a obra da salvação, do resgate do homem, acontece primeiro do que essa restauração que o capítulo 54 nos traz. A restauração, a promessa e a aliança eterna acontece de Cristo. Então, olha só, nós precisamos entender isso. Depois que nós aceitamos a Jesus, que nós vivenciamos a obra da salvação, o que é aceitar Jesus? É crer no seu sacrifício, entender que a morte dele na cruz do Calvário foi por amor à nossa vida e foi ao nosso favor, aceitar esse sacrifício e doar a nossa vida para ele, reconhecendo que ele nos comprou e que a partir desse momento nós somos dele. Dentro deste contexto, o capítulo 54 se encaixa. Dentro do contexto do capítulo 53 de salvação, de limpar, de Deus nos comprar, de Deus nos adquirir, aí entra o capítulo 54 e aí nós nos encaixamos nessa palavra. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Não prosperará, porque o Senhor Jesus nos garante a vitória. A vitória sobre as armas do inimigo, ela é consequência direta da obra de Cristo. O povo antes era oprimido, agora é restaurado, fortalecido e protegido. O capítulo Isaías 54, ele se divide aí, podemos dividir em 4 sessões, né? Do versículo 1 ao versículo 3, fala de frutificação. Se vocês forem olhar, ele está falando da mulher que era estéril e que o Senhor a honraria na frente da sociedade, que ela não seria mais envergonhada, porque era uma vergonha naquela época a esterilidade.
Do capítulo 4 ao capítulo 6, trata da restauração emocional. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não será confundida. E aí, do capítulo 4 ao 6, está tratando de uma restauração emocional. Do versículo 7 ao 10, está falando do compromisso e misericórdia eterna, e do verso 11 ao 17, segurança espiritual. E é isso que nós vamos falar nessa noite, sobre a segurança espiritual, a garantia de que as ferramentas preparadas contra a nossa vida, a nossa família, contra nós, não prosperará. Amém? Primeiro vamos aí, talvez, alencar ou trazer a notoriedade o que são ferramentas do adversário. O que são ferramentas do adversário? Se elas não vão prosperar, tem as ferramentas. A palavra hebraica para ferramentas aqui, me perdoe o meu hebraico, é keli. Keli, que significa arma, instrumento, ferramenta de trabalho, utensílio criado com propósito. Ou seja, o adversário cria estratégias, ele cria e planeja ataques, ele forja armas específicas. Tudo isso é ferramenta do inimigo. Estuda o alvo. Ele, então, trabalha arquitetando ferramentas para atingir e com o seu propósito. Aqui é bom a gente entender que são ferramentas com propósito. Não é só levante, não é só uma luta, não é só uma dificuldade. São situações com propósito, lançadas pelo inimigo com propósito. Nós vamos ver isso aí quando na vida de Jó, o inimigo se levanta com ferramentas contra ele, não é verdade? Com várias ferramentas. Ele ataca a sua saúde lá na frente, mas primeiro ataca a sua família, ataca os seus bens, ataca as suas fazendas. São tudo ferramentas que o inimigo usou com o propósito de quê? Qual era o propósito das ferramentas que o inimigo usou contra o nosso irmão Jó? É o que ele falou com o próprio Deus. Ele te serve porque o Senhor tem dado a ele grandes riquezas, dá tudo que ele pede, ele está bem abastado. Se ele não tiver isso, certamente ele te negaria. Então, o propósito do inimigo, trabalhando na vida de Jó especificamente, o propósito era levar Jó a negar a Cristo, negar a Deus, não adorar a Deus mais, parar de servir a Deus. Então, toda ferramenta que o inimigo levanta, ela tem um propósito. E o propósito dela vai sempre ser fazer o crente parar, fazer o crente desviar, fazer o crente se revoltar, fazer o crente desistir. Esse é o propósito dessas ferramentas. Então, dentro dessas ferramentas, ele cria estratégia, planeja ataques, forja armas específicas, estuda o alvo. Mas Deus, dentro de tudo isso, Deus diz: nenhuma arma planejada especificamente contra você vai atingir o seu objetivo. Entenda isso aqui nessa noite. Entenda isso aqui nessa noite, porque nós não pregamos e não vivemos essa questão que o povo fala aí hoje, esse evangelho mamão com açúcar. Nós temos luta, nós temos dificuldades. Agora o que Deus nos garante é que essas armas planejadas especificamente não atingirão o seu objetivo. É bom a gente entender isso. Não vai atingir o objetivo. Em nome de Jesus, Deus nos garante, não vai prosperar, não vai prosperar. Porque a gente às vezes pega isso aqui e aí agarra com a questão, e eu entendo, porque nós não gostamos de sofrer, porque nós não é doido. Nós não gostamos de sofrer, nós queremos viver bem, quer viver tranquilo. Daí quando fala, não vai prosperar, nenhuma arma, aí a gente, não, vai ser só bonança. Não, que não vai prosperar, que não vai atingir o objetivo. A luta vem, mas Deus nos dá vitória no meio da luta, no meio da guerra, no meio da batalha. Deus nos garante a vitória, porque as armas, elas não vão prosperar, ou seja, vou traduzir para os irmãos aqui, não vai atingir o seu objetivo. Vai ser lançada, vai ser ataque, vamos sofrer, mas o objetivo do inimigo não vai prevalecer sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem
é o adversário e como ele opera. Quem que é, então? Está lá, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tem alguém preparando. Tem alguém preparando, tem alguém trabalhando para tentar nos parar, para tentar atingir o seu objetivo aí. Segundo a Bíblia, então, olha só, e o inimigo, nosso inimigo declarado, é Satanás, é o diabo. Ele é o nosso inimigo declarado. Se você quer lutar com alguém, você quer bater, você quer resistir a alguém, não resista ao seu irmão, não resista ao seu pastor, o seu líder, resista ao diabo, ele que é o nosso inimigo. E aí o que a Bíblia diz a respeito dele então? Em Apocalipse 12:10, por favor. Apocalipse 12:10. Glória a Deus. Olha o que está dizendo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o nosso adversário, nós identificamos, é Satanás. Como que ele opera? Primeiro, ele opera nos acusando, e a Bíblia está dizendo, de dia e de noite. O trabalho dele é esse. Ah, meus irmãos, quantas vezes, preste atenção, como que o inimigo trabalha para fazer com a pessoa. Ele vai lá e lança a oportunidade. Quer ver um negócio? Para você entender bem claro como que ele trabalha. Judas, servo do Senhor Jesus, discípulo, um dos 12, andou com Jesus todo aquele tempo. E aí Satanás encheu o coração dele, ele aceitou a proposta do homem, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, não é verdade? Não foi isso que aconteceu? Vendeu, fez o ato, foi embora, foi lá, não, o que eu beijar, o que eu cumprimentar com um beijo no rosto, esse é o Cristo. Ele vai lá, faz tudo isso. Quando ele começa a andar para casa, o acusador começa a bater na sua mente. O acusador começa a acusar, é assim que o inimigo faz. Ele faz você aceitar a proposta, depois que você aceita a proposta do pecado, ele começa a acusar, aí você começa a se achar um lixo, aí você começa a se achar um desprezado, aí você começa a achar que não tem jeito mais para você começa a pensar que não tem mais solução, você começa a pensar tudo isso, por quê? Por causa de uma acusação. Os irmãos já sofreram algum tipo de acusação injusta? É muito ruim. Quando é justa, ainda a gente fez por merecer, né? Agora, quando ela vem de forma injusta, arrebenta com a gente fica por baixo. Agora você imagina, de dia e de noite acusando. Mas nós temos um advogado ao nosso favor, Jesus Cristo. Quando o inimigo, o Satanás, chega para nos acusar, Jesus mostra as suas mãos e diz: eu paguei um preço por eles, não tem mais acusação contra ele, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, o nosso adversário, uma das ferramentas que ele usa contra nós é a acusação. E ele trabalha de dia e de noite nos acusando, levantando, olhando. Irmãos, nós falamos, e é verdade, que o nosso Senhor Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares, onisciente, conhece todas as coisas. Nós sabemos disso, mas também o inimigo, ele não é isso aí, mas ele tem seus demônios que ele delega, fica olhando, fica vigiando, fica lançando seta, fica trabalhando, lançando ferramentas para ele usar contra nós. Então nós precisamos vigiar e estar sempre na presença do Senhor, porque estando na presença do Senhor, essa ferramenta não prospera. É o que está dizendo Isaías 54, verso 17. Não prospera. Por quê? Porque Deus é quem garante a nossa proteção. Então, primeiro, ele trabalha como acusador. Segundo, Satanás, ele também trabalha como tentador. Coloca para nós Mateus, o capítulo 4. Capítulo 4 é do capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11. Nós não vamos ler todos,
Mas olha só, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só esse aí, por favor, mantenha no 1, por favor. Olha lá, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Então ele vem para tentar. Os irmãos sabem o que aconteceu com Jesus aqui. Ele tentou Jesus de várias maneiras. Como que ele tentou Jesus? Por quê? Como assim? Ele estava tentando induzir a Jesus a usar o poder que Deus lhe deu, a manifestar a glória de Deus ali, para um bem próprio, para mudar com coisas supérfluas. Aí ele chega para Jesus com fome, ele fala assim, é aquela coisa simples. Jesus podia falar da ordem daquela pedra e ela virar pão? Quentinho, meu irmão. Ficava pão do bom. Podia, ele tem poder para isso. Só que aí quando ele vem tentando, olha só a ideia de Satanás, satisfaça o seu desejo. O senhor não está com fome? Mata o desejo, dá ordem a essas pedras aqui, que elas se tornem pão. Aí Jesus refuta e diz, nem só de pão viverá o homem. Olha o que Jesus está falando, não é só de sustentar a sua vontade. Irmãos, o inimigo vem nos tentando, você acha que ele vai oferecer alguma coisa que a gente não quer no momento? Jesus estava com fome, era o que ele estava querendo. E aí ele não para por aí, ele leva Jesus até o pináculo do templo e fala assim, se você prostrado me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Começa a tentar Jesus, tentando induzir Jesus a cometer algum pecado. Não é assim que ele trabalha nos nossos dias? Não é assim que ele trabalha nas nossas vidas? Com os nossos desejos? Com os nossos desejos? Quando nós determinamos ou quando nós colocamos para a nossa vida que vamos consagrar, que vamos buscar ao Senhor, que nós vamos dedicar mais, aí parece que o inimigo atenta, é o tentador. Aparece uma situação, uma ocasião para tentar desviar-nos do nosso propósito. É o tentador. É o tentador. É assim que ele trabalha. É uma das ferramentas que ele preparou argilosamente, estrategicamente. E aí, meus irmãos, a tentação não é a mesma, ele trabalha em cada vida de uma forma, cada um na sua fraqueza, cada um naquilo que gosta, naquilo que tem seu desejo. Aí, meus irmãos, quando nós vamos servir ao Senhor Jesus, nós precisamos mortificar a nossa carne, o nosso eu. Olha o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não cumpra seus desejos, suas vontades. Tome a sua cruz e me siga. Então, para servir a gente, nós não podemos ceder aos desejos da nossa carne, do homem, e sim aos desejos que o Espírito tem a respeito nosso. Então, uma das formas que ele vem, tentar, assim como tentou a Jesus. Irmão, tentou a Jesus, não vai pelejar contra a nossa vida? Então, nós precisamos, e aí, irmãos, os irmãos sabem como que Jesus venceu essa tentação. Não foi soltando rajada de mistério para cima de Satanás, não foi. E eu sou pentecostal, não foi pulando, não foi levantando a mão, não foi. Foi com a palavra, foi com a Bíblia. Foi com a Bíblia, foi com estrutura, foi com raiz. É bom sentir o poder, é bom falar em mistério, é bom saltar, é bom sentir aquele... É maravilhoso, mas o que faz a gente vencer o inimigo é a palavra. É a palavra. Não fique encantado com essas questões que tem aí, que amarra o diabo, que solta o diabo, que joga para lá, joga para cá. O que vence Satanás é a palavra de Deus. O que vence é a palavra de Deus. Satanás trabalha também como tentador. Satanás como mentiroso e pai da mentira. Isso aqui são ferramentas que ele está usando, é a forma que ele trabalha. O nosso inimigo. João, o Evangelho de João, capítulo 8, e o verso 44. Olha lá. Vós, glória a Deus, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Glória a Deus. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Deixa eu ver a minha tradução aqui. Glória a Deus. 8:44, que fala que ele é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É o pai da mentira. E aí, irmãos, esse assunto da mentira é muito sério. É muito sério, porque há pessoas no meio cristão que qualificam mentira. Não, foi só uma mentirinha de leve. Não, a mentirinha boa. Não existe isso. Mentira é mentira. Se mentiu que tem $1 milhão e se mentiu que tem $1, é mentira. Não é o tamanho da história, é a mentira que é o problema. E tem gente que acha que na hora do aperto solta uma mentira para escapar e sai falando, graças a Deus. Não foi Deus não, porque Deus é a verdade. O pai da mentira é Satanás. Está cedendo às ferramentas do nosso inimigo. Está deixando ela prevalecer contra a sua vida. E a mentira vai fazer crente perder a salvação. O texto está falando. Está querendo agradar o seu pai. Não é isso que o texto disse? Está querendo agradar o seu pai. Ele é o pai da mentira. E ele usa isso aí. Ele usa como estratégia. Não, para sair de leve aqui, para resolver esse problema rapidinho. Para solucionar. Não dá nada não. A mentirinha é pequena. Irmãos, nós precisamos levar muito a sério servir a Deus, viver para Cristo, em completo, 100%, todas as áreas, porque a gente às vezes foca em muitas situações e deixa outras que vai fazer perder a salvação de lado. É as ferramentas que o inimigo prepara, tenta gerar confusão, engano, medo, tudo isso por causa da mentira. Quer ver um negócio? Solta aí hoje na situação que a gente está vivendo, dentro do contexto que a gente está vivendo. A imigração está fazendo uma blitz em tal lugar, fica todo mundo oriçado por causa de uma mentira. Cria medo, cria confusão por causa da mentira. Dentro da igreja de Cristo, inventam-se mentira um do outro, cria aquela confusão, aquele engano. Irmãos, é uma praga. A mentira é uma praga na vida do crente. Nós não podemos aceitar que essa ferramenta faça serventia na nossa vida. De jeito nenhum. Outra forma que ele trabalha é como destruidor. João 10:10, por favor. Olha lá. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas olha a primeira parte, é ladrão, o inimigo, Satanás. Ele vem, senão, somente para roubar, para matar e para destruir. Destruir, irmãos. Destruir. Quantas famílias, quantos ministérios, quantas coisas grandes que estavam sendo construídas foram destruídas por Satanás. Por Satanás. Quantos obreiros que estavam em ascensão, sendo usados por Deus, com a grande obra, um grande chamado, e por causa de Satanás, se esvaiu. Conheço vários que estavam em ascensão, estavam sendo usados por Deus, uma obra tão linda, e aí cederam à destruição de Satanás, caíram na armadilha. A ferramenta cederam e foi destruído, irmãos, destruído. O inimigo, ele destrói a nossa casa, a nossa família, a nossa reputação, o nosso nome. Destruir. Os irmãos sabem que Deus perdoa, e glória a Deus por isso. Mas essa resquício de destruição fica marcado. Você olha, você vê o entulho daquilo que era para ser. Deus restaura, Deus usa, Deus é misericordioso, mas aquela marca fica porque cedeu
ao que o inimigo fez, e alguns nem recuperam, porque cederam a uma ferramenta do inimigo. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Satanás também usa pessoas, olha só, Satanás usa pessoas e estruturas. Não, pastor, não usa não, só os que é dele lá mesmo, né? Bate tambor lá, macumbeiro, não. Não. Jesus ensinando os seus discípulos, e olha que Jesus, irmão, Jesus ensinando, e prega, e ensina, e prega, e ensina. Aí chega um dia, aí Jesus fala, não, convém que eu vá. Na verdade, Jesus faz uma pergunta primeiro, né? Que dizem os homens aí ser o Cristo, né? O que é que o pessoal está falando de mim aí, digamos assim? Aí Pedro, os irmãos, os outros vão falando, né? Um que é o profeta, que isso, aquilo, outro. Aí quando Pedro vai falar, Pedro estufa o peito e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia ele, fala, rapaz, que falou não é da carne não, é o Espírito que te revelou isso aí. E glória a Deus por isso. Na mesma sequência, na mesma cena, aí Jesus fala assim, tá bom, mas convém que eu vou lá e morra, né? Seja entregue aí, aconteça isso aí. Aí Pedro fala, de jeito nenhum. Aí Jesus falava assim, para trás de mim, Pedro, para trás de mim quem? Satanás. Foi usado ali na hora. Estava endemoniado, fez blá, blá, blá. Não fez. Mas foi usado ali na hora com o quê? Com uma palavra. Pedro não era crente? Não, irmão, era crente. Servo de Jesus. Ouvindo Jesus todos os dias. Mas por um segundo de deslize, Satanás colocou uma palavra na boca dele. Foi usado. Então, Satanás, ele usa as pessoas. A nossa batalha, irmãos, ela é espiritual. Eu ensinei, eu falei, eu preguei sobre isso uns tempos atrás. Se nós recebemos uma palavra de alguém que nós, com o nosso discernimento, com o discernimento espiritual, você entende que não é a pessoa. E eu vou dizer para vocês aqui, para ficar bem claro. Por mais que ela venha e te machuque, te doa, a sua guerra não é contra ela, é contra Satanás. O seu inimigo é Satanás. Então entenda isso, que a sua guerra ela é sempre espiritual. Ah, pastor, mas me persegue, é Satanás usando. Fala para trás de mim, sai para lá, Satanás, não quero não. E a pessoa pode vir, você pode dar um abraço nela, porque é seu irmão em Cristo Jesus. As ferramentas que o inimigo usa pode incluir aí, olha só, calúnias, é uma das ferramentas que ele usa. Ah, mentira. Perseguições, injustiças, ataques emocionais, tentações, como nós falamos, divisões, medo, ansiedade, levantes familiares, levantes ministeriais, portas que se fecham, opressões espirituais, e a lista continua, porque ele tem muita ferramenta. Mas Deus garante que nenhuma delas vai prosperar contra os seus. Olha só, irmãos, esses levantes, essas ferramentas, pode levantar na nossa família, no nosso ministério, no meio, com os nossos irmãos, com o companheiro. Aí nós vamos ficar com guerra um com o outro? Não. Se está acontecendo, ore, porque a vitória é garantida. Não vai prosperar. Se nós mantermos, não cedermos, nenhuma dessas ferramentas prosperam. Tanto ataques espirituais, emocionais, medo, ansiedade, nada disso tem poder contra a sua vida. Pode até vir, pode até começar, mas não prospera, não atinge o objetivo, porque Deus está conosco e Ele nos garante a vitória. Deus declara, nada disso, nenhuma, vai prosperar contra a nossa vida. Por quê que não vai prosperar então? Por que essas armas, essas ferramentas não prosperam? Porque o inimigo, vou falar com vocês, ele não é um bobo não. Igual o pessoal fala, não, chuta a boca do cão, chuta aí, achando que ele é um cão desdentado. Não, não brinca não, porque ele é terrível. Ardiloso, esperto. Sabe como fazer o errado,
sabe como enganar as pessoas. Oh, meus irmãos, olha o tanto de gente enganada hoje, achando que está e não está. Enganado, ele sabe trabalhar, não brinque. Agora, por que não prospera então, pastor? Porque Deus controla até o ferreiro. Isaías 54 e o verso 16, por favor. Olha lá. Estamos falando da arma preparada, de toda a ferramenta preparada. Isaías 54 e o verso 16. Glória a Deus, olha lá. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o assolador para destruir. Então, ok. Por que ela não prospera? Porque Deus está no controle. Até de quem está fazendo a ferramenta para tentar atrapalhar. Está no controle de tudo isso. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas, que está lá trabalhando, Olha só, às vezes a gente também dá muito poder para Satanás também. Não é assim também não. Porque olha só, quando ele foi lá e cirandou, fez aquela bagunça lá na casa de Jó, aquele negócio tudo, por que ele fez? Porque Deus autorizou. E ainda deu limite para ele ainda, não foi não? Falou, não, pode ir lá, faz lá, mas não toca na vida dele não, na saúde dele não. Vai só até ali. Nem tenta, irmão. Se Deus estabeleceu limite para Satanás, ele nem tenta, ele nem pensa em fazer, porque ele sabe que Deus pode aniquilar ele no estalar de dedo. Medo, ele tem medo. Aí, por que não prospera? Porque ele controla até o ferreiro, até quem elabora, quem está formando, quem está fazendo a ferramenta, ele controla tudo. Então, olha aqui para mim, entenda bem isso aqui. Ah, pastor, mas passa tanta luta, Deus está no controle. É Deus que permitiu. Ah, mas está tão difícil, é porque Deus permitiu. Ah, mas a porta fechou, é porque Deus deixou. Na hora que Deus também mandar abrir a porta, ele escancara também e vem um negócio que você nunca esperou. Quando Deus também manda mudar a situação, você começa a viver algo de Deus tão maravilhoso que você nem imaginou. Porque Deus está no controle de tudo. Eu sei que é difícil passar o momento da prova. Eu sei que é difícil entender que Deus está permitindo nós passarmos por situações difíceis. Mas a nossa posição tem que ser a do nosso irmão Jó. Falou, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá. O importante é que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Amém? Glória a Deus. Porque Deus controla até o ferreiro. Porque Deus controla o destruidor, também no verso 16. Olha lá, criei o assolador, também criei o assolador para destruir. Então Deus está no controle de tudo, meus irmãos, de tudo. Por mais que a situação seja mais calamitosa na nossa vida, Deus está no controle. Não saiu nada do controle dele. Ai, essa situação que nós estamos vendo, Deus está no controle. Ai, mas o serviço acabou, Deus está no controle. Mas a doença veio, Deus está no controle. Ele permitiu, na hora que ele também quiser que muda a situação, muda tudo. Inexplicadamente. Porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus está do lado dos seus servos. Romanos 8:31, por favor. Romanos 8:31. Deus está do lado dos teus servos. Glória a Deus. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, se Ele está conosco, se Deus está conosco, quem será contra o seu povo? Olha só, a nação de Israel, quando ela saía para a guerra, por que ela vencia a guerra? Ela era mais poderosa, de poder bélico? Não. O seu exército era o melhor? Não era. Os seus guerreiros eram os melhores? Não eram. O que garantia a vitória do povo de Deus era o próprio Deus que estava com eles. E as nações vizinhas sabiam disso. Sabiam disso. Quando eles iam para a guerra, que entendiam que o povo estava bem com Deus, eles já ficavam com medo, porque a derrota era certa, porque Deus entrava no meio da batalha e ninguém pode com quem estar com Deus.
Por isso que quando acontece aquela guerra e eles tomam a arca, eles estão levando ali a presença de Deus para eles e está tirando do povo. Aí, meus irmãos, danou o negócio tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já se fez essa pergunta? Nada prevalece, ninguém prevalece. Então, quando nós entendemos isso, a gente para de sofrer por causa de muita coisa boba, muita coisa pouca. Porque Deus nos garante a vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu patrão não é, seu amigo não é, sua família não é, aquele perseguidor não é, o presidente não é. Ninguém pode se Deus está conosco. Tudo o que acontecer é porque Ele permitiu e Ele está no controle de tudo. Eu vivi uma situação que dentro da minha família, eu tive pessoas que passou pela mesma situação que eu, se dizer até mais avançada, e não aconteceu nada comigo, aconteceu um negócio que não era nada, aquilo desencadeou outras ocasiões, outras situações, que mudou minha vida, colocou tudo de perna para baixo, mudou todo o meu esquema, todo o meu pensamento, eu fui, eu voltei, mas eu entendi, meus irmãos, na hora, também não vou pagar aqui de mostrar para vocês que eu sou o melhorzão, não. Na hora que eu estava passando no meio desse processo, mas eu fiquei bravo demais, hein? Mas revoltei com os Estados Unidos, revoltei com tudo. Falei, por que acontece isso? Que negócio terrível, para que isso? Aí Deus foi trabalhando em mim, eu fui parar lá no Brasil, aí eu fui servir a Deus lá na igreja, lá no Vila Formosa. E aí Deus foi falando comigo, foi mostrando para mim a obra que tinha. Aí Deus trabalhou, apaziguou minha ira. Daí 4 meses eu liguei para o meu pai e falei, pai, vamos voltar? E estou aqui até hoje. Por uma situação, porque Deus está no controle, Ele permitiu eu passar. E meu pai foi parado pela própria imigração 2 vezes e não foi pego, e mesma coisa de mim também. E aí eu vou questionar, não, Deus permitiu eu passar e não permitiu meu pai nessa situação. O que eu passei, aí, entenda isso, quando Deus permite nós passarmos por uma situação, é com um propósito, e o propósito de Deus cumpriu na minha vida. Se você perguntar às pessoas que me conhecem há mais tempo, eles vão entender e vão te descrever um Reginaldo antes dessa situação e o Reginaldo depois. Eu só sou o Reginaldo que eu sou hoje porque eu passei por essa situação. E Deus, sabendo disso, me permitiu passar para eu estar sendo aqui hoje, sendo a voz de Deus para os irmãos aqui hoje, com todo o respeito. Glória a Deus, Ele está no controle de tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só acontece o que Ele permite. Porque a autoridade espiritual do crente neutraliza o ataque. Olha só, a autoridade espiritual do crente. E aqui quem é crente levanta a mão. Glória a Deus, então você tem autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual. Lucas capítulo 10 e o verso 18. Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o verso 18. E disse-lhe, 19, perdão, my bad. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder, para pisar serpentes, escorpiões, toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem autoridade dada por Deus. Ele nos capacitou, Jesus nos capacitou para isso. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. A nossa autoridade espiritual neutraliza o poder do inimigo, o ataque do inimigo. O crente tem autoridade sobre serpentes, enganos, escorpiões, feridas emocionais, todo o poder do inimigo. Nada faz dano algum ao crente que está vivendo na presença do Senhor Jesus. Nada faz dano a essas pessoas. Porque Cristo já venceu. Nós estamos falando por que essas ferramentas não prosperam. E por último, porque Cristo já venceu. Colossenses capítulo 2 e o verso 15. Colossenses 2 e 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si
mesmo. Por que que essas ferramentas não prosperam? Porque Jesus venceu a morte, venceu a tentação do diabo, foi fiel a Deus até a morte de cruz, e Ele nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos cobre e nos garante a vitória, porque Ele venceu, e Ele nos capacita hoje para nós resistirmos e vencermos as tentações do inimigo. O que significa não prosperar, meus irmãos? Não prosperar não significa, isso aqui é o que não significa, primeiro, não significa que nós não seremos atacados. Nós não seremos atacados. Você não significa que você nunca será injustiçado. Vai ter dessas situações, vai ter ataques, vai ter injustiça. Não significa que você não será tentado. Vai ser tentado. Não significa que você nunca enfrentará guerras. Vai ter tudo isso. Vai ter todas essas situações. Nós vamos passar por isso. E não é eu que estou garantindo, não. Não é o Reginaldo que está desejando isso aqui para vocês, não. Se você perguntasse para mim, falou, pastor, o que é que o senhor deseja para mim? Eu falei assim, irmão, eu desejo que você tenha uma vida de bonança. Só abrir aqui a vela do seu barco e deixar o vento soprar, ir tranquilo, sem tempestade. Meu desejo é esse. Só que não é assim que o negócio funciona. Por que não é? Porque o próprio Jesus garantiu isso aqui. O que ele falou? Ele falou assim, no mundo, talvez tereis aflições. É isso que ele disse? No mundo tereis aflições lá de vez em quando? Não. Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Vai ter luta, vai ter ataque, vai ter tentação, vai ter tudo isso. A questão é que não vai prosperar no seu propósito. Quando uma pessoa na guerra atirava uma flecha e a outra pessoa era atingida e não morria, ela foi atingida pela ferramenta preparada contra ele, mas não prosperou. Por quê? Porque ele sobreviveu. Ele sentiu dor? Sentiu. Ele foi ferido? Foi. Ele sangrou? Sangrou. Ele passou por todos, só não morreu, não prosperou. Oh, meus irmãos, vai ter momento que você vai chorar, vai ter momento que você vai sofrer, vai ter momento que você vai se angustiar, vai ter momento que você vai sangrar, vai ter momento que você vai sofrer, mas Deus está falando que o resultado no final vai ser vitória, porque Ele nos garante, o inimigo será derrotado, por mais que a gente sofra, por mais que doa, mas nós vamos ser poupados no final. Não prosperará. Não prosperará. Não prosperará significa a arma pode ser criada, mas não vai cumprir o propósito. A flecha pode ser lançada, mas não vai atingir o alvo. O plano pode ser montado, mas não vai se completar. O inimigo pode avançar, mas não terá vitória. Isso aqui é não prosperar, irmão. Ele vai avançar, mas não terá vitória. A acusação pode surgir, mas será anulada. Talvez não no nosso tempo, mas que ela é anulada, ela é. Eu já fui acusado, irmãos, ainda no começo do meu ministério, acusação. E aí aquele negócio, a gente fica pensando, aquele negócio fica moendo dentro da gente, a gente fica sofrendo com aquele negócio. Mas aí se a gente entrega nas mãos de Deus, aí Deus anula. Daqui a pouco Deus te honra. Daqui a pouco aquela perseguição, aquele negócio que veio contra você, que te feria tanto, daqui a pouco Deus te honra, te coloca em uma posição, te coloca em algum lugar. Deus mostra que você é justo. Deus mostra. Se alguém caluniou. Se você faz alguma coisa, continua servindo a Deus e Deus vai mostrar. Deus mostra para as pessoas que você é chamado. Deus mostra que Ele tem uma obra na sua vida e que Ele te honra nessa terra. Amém? E aí o texto do capítulo 54 e o verso 17 diz: esta é a herança dos servos do Senhor. Coloca para mim 54 e 17 ali de novo de Isaías. Isaías 54 e o verso 17. E eu já vou terminar. Glória a Deus. Isaías 54 e o verso 17. Glória a Deus. Diz assim, olha:
Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Herança, meus irmãos, é direito legal, espiritual e irrevogável. Herança. Esta é a herança do Senhor. Qual que é a herança? Que essas ferramentas elas não prosperarão. Você não precisa conquistar. Essa promessa é sua herança. Se você serve ao Senhor. Como que nós recebemos uma herança, meus irmãos? Essa irrevogável, essa que é legal. Dos nossos pais, não é verdade? Não é verdade? E aí agora nós tomamos filiação de Deus por causa de Jesus, filhos por adoção. Hoje nós somos filhos de Deus e por herança, por sermos filhos, nenhuma ferramenta prospera contra a nossa vida, porque Ele, o nosso Pai, nos protege e não permite que elas sejam prevalecidas contra nós. Como filho de Deus, você possui proteção, cobertura, autoridade, livramento, segurança espiritual. Tudo isso como herança por nós sermos filhos de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não tema, meus irmãos, as guerras. Não teme as guerras. A arma pode ser preparada, mas ela não vai prosperar. Confie no Deus que controla todas as coisas. Ele controla tudo. Não acontece nada fora do domínio de Deus. Eu estou afirmando para os irmãos nessa noite que nós não temos razão para temer, para parar, para desistir por causa das ferramentas que o inimigo prepara. Não tema as guerras, confie no Deus que tudo controla. Rejeite toda a acusação do inimigo. Se ele se levanta na sua mente te acusando, saiba que você foi comprado, foi lavado no sangue do Cordeiro e o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Se revista da armadura de Efésios 6, os irmãos conhecem. E por último, meus irmãos, declare a palavra de Deus. O inimigo não resiste à palavra. Declare a palavra. Viva a palavra. Tenha a palavra ardendo dentro do seu coração. Assim, nenhuma ferramenta prospera contra nós. Nada que o inimigo levanta contra você, contra nós, contra a igreja, prospera, porque nós estamos vivendo debaixo da herança de nosso Pai, o nosso Deus. E Ele nos protege. Ele nos garante a vitória. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, por essa palavra. E eu quero louvar o teu santo nome pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Pelo Senhor ter nos guardado, Pai, durante este dia, durante esta semana. Senhor, durante este ano, quantas ferramentas, quantas armadilhas, quantas lutas, quantas guerras, mas nenhuma delas alcançou o seu propósito. Ó Senhor, quantas lágrimas, quantas dores, mas nós saímos vitoriosos, porque o Senhor nos garantiu a vitória. Senhor Jesus, eu louvo e engrandeço o teu santo nome, pela vida dos teus filhos que aqui estão, que neste dia, Pai, quantas ferramentas foram preparadas contra a vida, contra a alma dessas pessoas, mas eles venceram em Cristo Jesus e estão aqui nessa noite louvando e engrandecendo o teu nome. Senhor Jesus, nós clamamos que as tuas potentes mãos venham continuar sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos ajudando em todas as áreas da nossa vida. Pai querido, que continue assim, que nenhuma arma, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua igreja, contra esta obra, contra a família dos teus filhos, contra o ministério dos teus filhos, prospere, porque nós viveremos escondidos no Senhor, porque é o Senhor que nos garante a vitória. Abençoa os teus filhos, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.